Você já sentiu aquele calafrio ao olhar para a imensidão azul e perceber que não fazemos ideia do que vive lá embaixo? Hoje, você vai ver registros que desafiam a lógica, desde tubarões brancos colossais que parecem saídos de filmes de terror, até carcaças misteriosas encontradas em praias que muitos especialistas juram ser de dinossauros que nunca foram extintos. Mas antes de começarmos, eu preciso te mostrar algo que está dividindo a internet. Será que as sereias realmente existem ou o que foi encontrado nas Filipinas é apenas uma fraude muito bem feita? Muita gente está dizendo que as imagens são reais devido às queimaduras e feições humanas do corpo, enquanto outros dizem que é impossível. Olhe bem para essas imagens e me diga aqui nos comentários. Você acredita que o governo esconde a existência dessas criaturas ou a ciência já explicou tudo? Comenta agora eu acredito ou é farsa. E segura o fôlego, porque o que eu vou te mostrar até o final deste vídeo vai fazer você nunca mais querer nadar sozinho. Virado por um tubarão. Não é apenas o tamanho impressionante do prêmio, mas também a intensa perseguição subaquática que estava em jogo. Um vídeo de pesca de julho de 2015 mostrou o momento em que um pescador nas águas da Flórida fisgou uma garoupa Golias e lutava para retirá-la da água. O mesmo tubarão que também perseguia a garoupa virou o caiaquista, que soltou a presa para não se arriscar. Virando ao moço do tubarão, ele nadou imediatamente para um barco próximo em busca de segurança. Parece que não foi só a mãe desse cara que o proibiu de andar de caiaque naquele dia. Festa dos Tubarões. Em 1º de março de 2023, durante uma expedição de rotina na costa de Venice, Louisiana, pescadores em busca de atum albacora se depararam com um enorme cardume de tubarões. Os animais, em um frenesi alimentar, cercaram o barco e acabaram com qualquer chance de pesca de atum. Com mandíbulas estalando e barbatanas se debatendo, a cena caótica deixou os pescadores encharcados de água salgada, sua sorte engolida pelos predadores vorazes. Tubarão branco. Uma equipe de pesquisadores encarregada de estudar a presença de predadores de topo nas águas da ilha de Guadalupe ficou sem palavras. Juntamente com mergulhadores, eles armaram uma grande isca a alguns metros de profundidade com vestígios de sangue para atrair a atenção dos tubarões. Ao fazerem isso, ficaram cativados pela aparição não de um, mas de dois enormes tubarões brancos, com mais de 6 metros de comprimento. Uma equipe que estava em uma gaiola de observação subaquática, juntamente com outra na superfície, conseguiu filmá-los em ação enquanto movimentavam a isca. A mera presença de um tubarão branco tão grande reforça o medo das águas profundas e escuras. Tubarão-baleia puxando a perna. De todos os gigantes subaquáticos, o tubarão-baleia é provavelmente o único tipo de tubarão conhecido por ser bastante pacífico. Um grupo de turistas que faziam passeio de barco na costa do Peru, Indonésia, cruzou o caminho de um tubarão macho adulto. Um dos turistas achou que seria uma boa ideia posar para fotos. Na tentativa de sinalizar aos turistas que o alimentassem, o tubarão-baleia tentou, em tom de brincadeira, engolir o mergulhador, mas o animal não desistiu, deixando em pânico e fazendo-se arrepender instantaneamente da pose para selfie. Contudo, o gentil gigante logo se distraiu com a alimentação. Rainha do oceano. Não é apenas o tamanho ou o peso deste tubarão que lhe conferem esse nome, mas o fato de ocupar o topo da árvore genealógica dos grandes tubarões brancos. Em 20 de outubro de 2020, uma equipe de pesquisadores e cientistas do Ossert Group capturou este tubarão branco de 50 anos e 1.587 kg na costa da Nova Escócia. Para ajudar a espécie a prosperar e manter o equilíbrio do ecossistema marinho, eles examinaram o tubarão, chamado nukume, a fim de obter pistas sobre seu comportamento e padrões de reprodução, além de todas as cicatrizes de batalhas. Após ser marcado e amostras de sangue coletadas, ele foi devolvido à água. Tubarão-martelo roubando a presa. Este tubarão não só roubou a pesca, como também os holofotes em uma reviravolta inesperada. Registrada em imagens dramáticas em agosto de 2019, um guia de pesca se viu cara a cara com um colossal tubarão-martelo perto da ilha Ana Maria. Enquanto o capitão de um barco de pesca posava para uma foto com o valioso tarpão, a cena tomou um rumo emocionante. O tarpão foi subitamente arrancado de suas garras pelo tubarão faminto. O capitão tentou remover o anzol do peixe, mas o tubarão-martelo arrastou rapidamente o tarpão para as profundezas do oceano. Tubarão de boca assustadora. Se você achava que tubarões eram assustadores, espere até encontrar este. Uma pequena equipe de mergulhadores recreativos, que esperava filmar um grande tubarão branco, não encontrou nenhum e ficou completamente surpresa ao se deparar com isso. Este grande tubarão esbranquiçado tinha uma boca muito maior que o normal, coberta por lábios gigantescos. Apesar de este predador de topo não demonstrar qualquer sinal de ameaça, sua aparência aterrorizante e tamanho colossal lhe conferiam a imponência necessária. Aterrissagem em um barco.
Entre os muitos riscos da navegação, a probabilidade de ser atingido por uma baleia que emerge à superfície é baixa, mas nunca nula. Na baía de Cape Cod, Massachusetts, 2 pescadores desfrutavam de um dia fantástico pescando robalos quando baleias inesperadamente emergiram nas proximidades. Os gritos de entusiasmo dos navegantes chamaram a atenção para o espetáculo, que ocorrerá a centenas de metros de distância. Após a última pescaria, a tripulação decidiu aproveitar para comer algo enquanto navegavam tranquilamente. De repente, baleias emergiram, pegando todos de surpresa, embora uma das câmeras a bordo ainda estivesse gravando. Felizmente, apesar da surpresa, ambos os pescadores saíram ilesos, com apenas pequenos danos aos barcos, tornando esta expedição de pesca uma experiência marítima inesquecível e emocionante. Reviravolta inesperada. A ideia de fazer um safari pode parecer uma boa ideia inicialmente, até você se deparar com o inesperado. Um grande grupo de turistas que participava de um passeio turístico levou um susto quando uma baleia jubarte jovem saltou bem perto do barco. Como resultado, a embarcação ficou encharcada com a água que o animal estava exibindo. Para o deleite do guia, a baleia garantiu que aquele não fosse apenas mais um passeio tedioso, afinal, eles não esperavam por isso. Casal de tartarugas. Com os tubarões sendo a principal ameaça à segurança das tartarugas, este casal parece ter encontrado nele um gostinho de vingança. Um turista que fazia um passeio de mergulho no Havaí testemunhou e documentou um momento raríssimo: 2 tartarugas agarrando ansiosamente a cabeça de um tubarão, tentando se alimentar dela. Elas arrastaram a cabeça do tubarão, mordendo pedaços, por vários minutos antes da filmagem. Isso com certeza é algo que você não vê com frequência. Passeio de baleia. Se Tarzan tivesse um equivalente aquático, seria este cara. Enquanto navegava pela costa da Califórnia, você avista uma baleia jubarte em apuros, presa em uma linha de pesca. Após horas tentando libertar a baleia do barco, o socorrista decidiu dar um salto ousado sobre as costas do animal para cortar a corda. Apesar dos mergulhos e da agitação da baleia, ele finalmente conseguiu, chegando a cavalgar sobre ela em um dado momento. Sua coragem e a conexão única que criou com o animal lhe renderam o título de um verdadeiro encantador de baleias. Peixe-serra encalhado. As férias na praia trouxeram à tona uma missão de resgate bastante complicada para este homem. Ao se deparar com um enorme peixe-serra encalhado na areia, ele cuidadosamente agarrou a cauda do majestoso animal e tentou trazê-lo de volta para a água. Mas, por segurança, teve que garantir que a ponta afiada ficasse longe do corpo. Após lutar por um tempo e arriscar a própria segurança, ele conseguiu trazer o peixe-serra de volta para a água e este seguiu para o oceano. Tubarão pré-histórico. A única certeza que se tem, apenas pela aparência de suas mandíbulas, é que se trata de um tubarão gigantesco. Banistas em uma praia australiana encontraram a carcaça deste tubarão gigante que havia sido trazida pela maré. Tanto o tamanho quanto a cor do tubarão os deixaram intrigados sobre sua verdadeira natureza. Corre o boato de que este tubarão media cerca de 16,7 metros, o que levanta a possibilidade de ser um megalodonte, espécie que pode atingir cerca de 18,3 metros de comprimento. Batalha com o tubarão. Durante um passeio para observar focas na costa norte da Tasmânia, nosso barco de 5,7 metros foi atingido por um grande tubarão branco de 3,5 a 4 metros. A mordida danificou a parte frontal do animal e fez com que sua cauda saísse da água antes que os habitantes tentassem escapar ilesos em direção à costa. Ao receberem a notícia, os pescadores voltaram à procura do tubarão e, após uma breve luta, conseguiram capturá-lo com isca e arpão. Percebendo que o tubarão era pesado demais para ser retirado da água, a tentativa foi abandonada. Ambos os incidentes demonstram os riscos de invadir o território de um tubarão. Afinal, ele prioriza seu território em detrimento das focas. Aparição rara de tubarão. Explorar novas áreas tende a revelar muitos mistérios que, de outra forma, jamais imaginaríamos existir. Uma equipe de engenheiros oceânicos e exploradores da National Geographic estava pesquisando um vulcão submarino, Kavachi, localizado perto das Ilhas Salomão. O local revelou-se um recanto de surpreendente riqueza de vida marinha, incluindo um raríssimo tubarão-dorminhoco do Pacífico. Além do objetivo principal da visita, a equipe capturou imagens e vídeos em alta definição deste tubarão esquivo, que podem ser considerados os melhores vídeos já feitos. Lula gigante. Há algumas centenas de anos, esta provavelmente seria a história marítima mais assustadora que sua avó poderia contar. Em junho de 2017, um surfista da cidade do Cabo, África do Sul, filmou uma lula gigante enrolando seus tentáculos em sua prancha de surf. A lula agarrou a prancha com tanta força que o surfista perdeu o equilíbrio e caiu na água. A situação poderia ter sido muito pior se a lula tivesse enrolado seus tentáculos viscosos no próprio surfista. Sabe-se que as lulas vêm à superfície quando estão caçando desesperadamente por presas ou durante
durante seus últimos dias de vida. Natureza desconhecida. Sabendo que as orcas podem ser tão agressivas quanto brincalhonas, suas intenções selvagens são imprevisíveis. Em 12 de setembro de 2018, uma pequena equipe de pescadores retornava após um longo dia de troca de peixes na costa de Oceanside, Califórnia. Foi quando um grupo de orcas acompanhou o ritmo e começou a nadar junto com eles. Embora o encontro pareça ter sido uma brincadeira, nunca se sabe, já que orcas são conhecidas por morder lemes e até mesmo afundar barcos de tamanho semelhante. Afinal, o humor deles certamente poderia mudar com o sabor do peixe. Espadarte gigante. Capturar um espadarte gigantesco, dada sua velocidade e focinho afiado como navalha, é sem dúvida uma conquista notável. Em setembro de 2022, pescadores na costa da Carolina do Norte fisgaram um espadarte de 4 metros de comprimento e 229 kg perto da entrada de Beaufort. Segundo registros estaduais, este é o maior espadarte já pescado na região. Esses pescadores certamente tiveram sorte de fisgar esse peixe esquivo. É fácil imaginar o desafio que enfrentaram para recolher uma captura tão grande e imponente. Sobrevivente de mordida. Sendo maior que um peixe comum, este peixe-lua sobreviveu ao impossível apesar de ter perdido grandes partes do corpo. Um usuário do TikTok compartilhou uma de suas descobertas, um grande peixe-lua com grandes marcas de mordida por todo o corpo, que ele encontrou enquanto pescava com os amigos. Essas marcas de mordida são consistentes com o destino comum que esses peixes sofrem após serem atacados por tubarões brancos e tubarões-tigre. Esta baleia ficou traumatizada, mesmo tendo sobrevivido ao encontro brutal. Com ferimentos físicos e trauma, provavelmente não viverá muito mais tempo. Assistindo baleia. A baleia que observava as costas talvez tenha tido seu espaço pessoal violado, ou simplesmente quis lembrá-los de que também estavam sendo observados. Imagens de 6 de outubro de 2022 mostram uma baleia jubarte que vinha à superfície repetidamente para observar o barco de observação de baleias em Monterey, Califórnia. O animal passou mais de 40 minutos rondando o barco, demonstrando pura curiosidade, mas mantendo uma distância segura. Curiosamente, acredita-se que a mesma baleia tenha observado todos os outros barcos também em seu caminho de volta. Esses magníficos mamíferos são tão grandes que poderiam facilmente virar qualquer barco de tamanho médio. Pesca, natação e fortuna. Por mais que a carne do atum-rabilho seja considerada uma iguaria, encontrá-los e capturá-los pode render uma fortuna instantânea. Uma equipe de jovens pescadores, liderada por um experiente pescador de atum-rabilho, partiu para as águas da Irlanda em busca de uma grande captura. Após escolherem um local perfeito e a isca ideal, conseguiram fisgar e trazer para o convés um atum de 159 kg em apenas algumas horas. A carne de atum, dependendo da idade e da qualidade. Monstro do Lago Ness. Um navegante de Oman, durante um passeio tranquilo em mar aberto, registrou em vídeo o momento em que uma criatura grande e desconhecida saltou para dentro e para fora da água. Ela tinha uma cauda semelhante à de um mamífero, membros laterais enormes parecidos com os de uma tartaruga e um pescoço longo e estreito. Curiosamente, biólogos marinhos também conseguiram encontrar e apresentar os restos ósseos de um filhote do monstro do Lago Ness. Crime organizado. Ao contrário dos tubarões, as orcas sabem exatamente como se vingar dos humanos. Este grupo provou isso. Em 15 de maio de 2024, a tripulação e os passageiros a bordo de um iate de 15 metros navegavam a poucos quilômetros do Estreito de Gibraltar, em águas marroquinas, quando precisaram fazer um pedido de socorro. Eles se depararam com um grupo de orcas que danificou o patim e, gradualmente, o barco também, que começou a afundar. Embora a guarda costeira tenha conseguido resgatá-los, o barco acabou afundando. Acredita-se que o mesmo grupo de orcas tem afundado pelo menos outras 5 embarcações desde 2020. Criatura costeira. Talvez os dinossauros não tenham sido extintos como se acredita. Em janeiro de 2023, uma criatura gigante não identificada foi avistada na costa da Carolina do Norte. Daniel Griffey, que gravou as imagens, relatou que a criatura se assemelhava muito a um dinossauro. À medida que o vídeo se tornava viral, surgiram especulações. Alguns sugeriram que se tratava do lendário monstro do Lago Ness, do folclore escocês, enquanto outros pensaram que poderia ser um crocodilo gigante. No entanto, o especialista em vida selvagem Ron M. Segil, do Zoológico de Miami, sugeriu que o mais provável era que fosse uma baleia emergindo à superfície. Até hoje, a verdadeira identidade da criatura permanece desconhecida. Sereia em decomposição.
A existência de sereias é considerada boa demais para ser verdade, assim como se diz sobre a extinção dos dinossauros. Pescadores e banhistas, movidos pela curiosidade, foram investigar após a descoberta da carcaça em rápida decomposição de uma suposta sereia na ilha de Sarago, nas Filipinas. Como a criatura apresentava semelhanças tanto com humanos quanto com peixes, acredita-se que seja uma sereia de verdade. Usando ferramentas básicas de hardware, eles tentaram examinar e identificar a natureza do cadáver, que não estava apenas em decomposição, mas também apresentava graves queimaduras por todo o corpo. Dedo da morte. Quando as temperaturas caem drasticamente, basta esse dedo da morte para congelar tudo em seu caminho. Em 24 de novembro de 2011, pesquisadores divulgaram imagens em time-lapse mostrando a formação de um brinicle, ou dedo da morte, no fundo do oceano. Este pingente de gelo subaquático se forma quando a água quente começa a congelar em temperaturas abaixo de zero, fazendo com que a salmoura funde e crie uma estrutura de gelo oca, em forma de tubo, que cresce para baixo, envolvendo uma pluma de salmoura descendente. À medida que a água do mar congela nos oceanos polares, a salmoura concentrada é expelida, criando um fluxo denso, extremamente frio e salino. Quando o pingente de gelo subaquático atingiu o fundo do mar, formou uma teia de gelo, congelando tudo que tocava, incluindo ouriços do mar e estrelas do mar. Dragão se banhando. Este vídeo, gravado em 23 de agosto de 2022, mostra o que parece ser um dragão de verdade sendo filmado enquanto tomava banho no Vietnã. O barqueiro, ao notar o dragão gigante emergindo da água, se escondeu em seu barco enquanto continuava a filmar. Na cultura vietnamita, os dragões são venerados por seu poder e benevolência, tornando este um momento inspirador e comovente. Essas criaturas míticas simbolizam prosperidade e estão profundamente enraizadas na arte, literatura e rituais religiosos vietnamitas. Segundo as fontes, a criatura permaneceu na superfície por apenas alguns minutos após ser avistada, até mergulhar e eventualmente desaparecer. Enxame marinho. Quando todos pensavam que se tratava de uma invasão em águas rasas da praia e saíram da água até que a situação se revelasse, este vídeo foi gravado em 4 de setembro de 2012, em uma praia de Fort Lauderdale, onde o aparecimento de uma grande entidade escura deixou os banhistas com medo e preocupação. Momentos antes, um homem com uma vara de pesca afirmara ter fisgado algo enorme. Conforme se aproximava da costa, ficou claro que um grande cardume de tainhas havia sido capturado durante a migração anual desses peixes, tornando a possibilidade de uma pesca significativa tentadoramente próxima. Depois de ver tudo isso, fica difícil encarar o mar da mesma forma, não é? Desde o gigante megalodonte que muitos acreditam ainda patrulhar as profundezas, até o misterioso dedo da morte, que congela tudo que toca no fundo do oceano. A verdade é que conhecemos mais sobre o espaço sideral do que sobre o que acontece sob as ondas. Muitos desses registros, como o suposto dragão no Vietnã ou a carcaça de sereia nas Filipinas, permanecem sem uma explicação oficial definitiva, deixando uma pergunta no ar: o que mais está escondido lá embaixo esperando para ser descoberto? Se você chegou até aqui, é porque faz parte do grupo de exploradores que não tem medo da verdade. Então, faça o seguinte: escolha uma dessas criaturas e mande o link desse vídeo para aquele seu amigo que morre de medo de mar aberto. Vamos ver se ele consegue dormir depois disso. Não esqueça de deixar o seu like se você ficou impressionado e se inscreva para não perder nossa próxima expedição pelo desconhecido. O oceano é vasto, perigoso e cheio de segredos, e nós estamos apenas começando a revelá-los. Até a próxima!